Olá, pessoal. Então, vamos rapidamente só fechar aqui os procedimentos especiais. Nesse sentido, o que eu tenho para falar para vocês? Primeiro, falando aqui em procedimentos relativos a crimes contra a honra previstos no artigo 519 a 523 do CPP, são procedimentos que acontecem em primeira instância. Vou relembrá-los apenas as peculiaridades. Primeira delas, entre o oferecimento da denúncia e o recebimento da denúncia, é marcada uma audiência de reconciliação pelo Código. Dessa audiência não se lavra termo, entretanto, essa audiência ela serve para ouvir as partes separadamente, inclusive dos advogados, segundo o CPP, tá bom? E aí tentar a reconciliação, né? Ou seja, tentar conciliar as partes, né? Para verificar a possibilidade ali de arquivar esse processo. Entretanto, se não for possível, né, essa reconciliação, o juiz então vai averiguar aí essa queixa e preenchidos os requisitos, né, materialidade, os indícios de autoria, enfim, né, a legitimidade, né, claro, ali devidamente preenchida, o juiz então pode receber essa queixa. Caso em que, o que vai acontecer? Esse processo vai correr segundo as regras do artigo 394. Então, vou aplicar o procedimento comum, né, de acordo com a pena máxima aplicada ao crime. Então, qual a primeira nuance dos crimes contra a honra, né, dos procedimentos aí da queixa-crime dos crimes contra a honra? Primeira coisa, audiência de reconciliação, quando eu estiver falando do rito do artigo 519 a 523 em primeira instância. Audiência de reconciliação. Se alcançar o acordo, encerra o processo. Se não, o juiz vai averiguar e, recebendo a denúncia, obviamente, vai chamar o réu para responder à acusação, tá bom? E aí o código, ele prevê um instituto nessa situação em específico chamada exceção da verdade. O que é a exceção da verdade? Ela nada mais é do que um incidente processual, tá bom? Que vai conceder ao réu a oportunidade de provar que os fatos imputados ao autor são verdade, tá? Por isso que se chama exceção da verdade. É um incidente, tá bom? O réu vai arguir isso, então, na sua resposta à acusação, caso em que o autor ali, né, o querelante, vai ser intimado para em 2 dias ali apresentar a sua contestação, tá? O que é mais importante na exceção da verdade? Bom, ela é cabível na calúnia, tá bom? Na difamação, ela é cabível quando for referente a funcionário público no exercício da função pública, e aí é importante vocês lerem o artigo 138, tá bom? Parágrafo 3º, tá? E o artigo 139, parágrafo único, tá bom? Que fala sobre isso. E é incabível na injúria, beleza? Isso é o ponto principal. Por quê? Recebida a denúncia. Não houve exceção da verdade, o procedimento vai correr comum, tá bom? E provavelmente sumário por conta do quê? Da pena máxima aplicada a crimes como os dessa natureza, ok? Com relação aos crimes que dizem respeito a funcionário público, esses crimes estão previstos no artigo 513 a 518 do CPP. O que é mais importante, gente? Contempla os crimes afiançáveis cometidos pelo funcionário público. Em regra, pode ser qualquer crime, ressalvado aí os crimes hediondos e os equiparados, tá bom? Contempla aí, via de regra, os artigos previstos ali entre o 312 e o 326, tá? O que é mais importante, tá bom? Aí, nesse procedimento, segundo o CPP, ok? Segundo o CPP, entre o oferecimento da denúncia e o recebimento da denúncia, existe a notificação do funcionário público para apresentar uma defesa preliminar. Essa defesa que pode ser apresentada por advogado ou pelo próprio servidor. Entretanto, gente, qual é o grande detalhe desse procedimento? Que se devidamente notificado e ainda não é citado porque ainda não existe ação contra esse servidor. Então, devidamente notificado, esse servidor ficar inerte, ou se não for possível encontrá-lo ali naquela comarca, na circunscrição
aonde foi oferecida aquela denúncia, qual é o grande detalhe? O juiz nomeia um defensor para fazer a defesa preliminar desse servidor. Não é cabível notificação por edital enquanto eu estiver aonde? Na notificação preliminar. Não é cabível notificação por edital e não é cabível expedição de carta precatória. Então, nomeia-se o defensor, tá? Se o funcionário ficar inerte na fase de notificação preliminar, nomeia-se o defensor, ok? Vamos falar rapidamente aqui também dos crimes contra a propriedade imaterial. Gente, mais importante nos crimes contra a propriedade imaterial, prova pericial, tá? É necessário ter a perícia para que se inicie, seja o crime de ação penal pública condicionada, incondicionada ou ação penal privada, que é cabível, né? Como nós vimos, independentemente da natureza dessa ação penal, é necessário que se tenha a prova por meio de laudo pericial para que se possa, então, ajuizar essa demanda quando estiver tratando de crimes contra a propriedade imaterial, ok? Esse exame, ele é uma condição para que se possa ajuizar aí essa ação, tá ok? É o mais importante quando a gente estiver falando de crimes contra a propriedade imaterial, tá bom? Quando a gente estiver falando da lei de drogas, gente, também é indispensável a notificação pessoal do acusado para a defesa prévia. Lembra que eu falei para vocês em sala que o MP oferece a denúncia, não é isso? E vai se notificar o acusado para fazer a defesa preliminar, que a lei 11.343 chama de defesa prévia, prazo 10 dias. Ela é obrigatória, essa notificação, quando eu estiver falando de lei de drogas, ela é pessoal. Entretanto, na lei de drogas, admite-se o quê? Admite-se a notificação seja por edital. Gente, lei de drogas, não esqueçam disso, tá? Que na lei de drogas admite-se essa notificação preliminar do acusado por edital. Se for funcionário público, tá? Não, é da lei de drogas, ok? Nomeia-se o defensor, tá bom? Essa notificação, tá, gente? Ela é indispensável, ok? E aí, depois que essa notificação é feita, o juiz vai avaliar, então, se recebe ou não recebe a denúncia. Entretanto, se ele receber a denúncia, mesmo assim, ele vai o quê? Após recebida a denúncia, ele vai também citar o réu para apresentar a resposta à acusação por conta da inovação legal da reforma do CPP, tá bom? Que aí estendeu a parte de defesa preliminar e a hipótese de absolvição sumária aí a todos os procedimentos abrangidos ou não pelo CPP, tá? Como é o caso aqui da lei de drogas. Então, a defesa preliminar, tá bom? Que é também chamada de defesa prévia na lei, ela tem um prazo de 10 dias e ela é indispensável, tá? Quando eu estiver falando dos crimes falimentares, beleza? Vamos relembrar, crimes falimentares são aqueles previstos na lei 11.101 de 2005. Esses crimes, eles na parte processual, eles estão descritos no 183 a 188. Nos crimes propriamente ditos, estão descritos no 168 a 178. Esses crimes, em regra, eles são de ação penal pública incondicionada, tá? São de ação penal pública incondicionada, mas é possível ação penal pública, ação penal privada subsidiária da pública, tá? O juízo da jurisdição aonde ocorreu a decretação da falência e concedeu a reparação judicial é o juízo competente para julgar as ações penais respectivas, tá bom? O artigo 184 prevê a ação penal subsidiária, né, privada, subsidiária da pública, num prazo decadencial de 6 meses e tendo como legitimidade aí o credor habilitado ou administrador
tá bom? É um prazo decadencial de 6 meses e vai contar da configuração da inércia aí do Ministério Público, tá bom? O réu solto, ele pode responder esse processo solto, entretanto, existe uma previsão legal, tá? Uma previsão legal de que nos crimes falimentares, a sentença que determina a falência pode determinar a prisão preventiva do sócio, tá bom? Que no caso seria o falido, ou do administrador, tá? Quando requerida com fundamento em provas da prática de crime, tá bom? Crime definido, então, ali na lei dos crimes falimentares, tá bom? Artigo 168 a 178. Então, isso é um grande detalhe nos crimes falimentares. Por quê? Porque nos crimes falimentares, quando o juiz decreta a falência, se ele perceber ali a possibilidade e verificar ali que há um crime descrito na lei, ele pode determinar a prisão preventiva do falido ou do administrador, ok? Com fundamento ali nas provas, tá bom? E havendo aí a possibilidade do crime. Então, isso é um detalhe que é um detalhe importante que vocês escutem, tá bom? Com atenção. Bem, pessoal, o que acontece? A prova de vocês, ela tá dentro desse conteúdo, inclusive que eu dei hoje, então é importante que vocês escutem com atenção esses vídeos, tá? Ouçam ele antes da prova, tem informações importantes da prova de vocês aí, e eu desejo boa sorte. Na sala a gente conversa um pouquinho mais.